Olá, amados irmãos, graça e paz. Hoje nós iremos falar sobre prostração. É o mesmo que adoração? A Bíblia nos explica. Muitas pessoas leem a Bíblia e interpretam de forma equivocada. E por isso que nós viemos explicar nessa nova postagem. Prostrar e adorar. Então, nós poderemos nos prostrar sem adoração? Ou nós só nos prostramos com adoração? A Bíblia nos explica. Como eu falei, nós iremos falar sobre prostração e adoração. Veja que o sentido da palavra, ela pode estar ligada. Você pode se prostrar e você pode adorar. E você também pode se prostrar e não adorar. Vejamos o que aconteceu em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. Quando o profeta Natã foi diante do rei e se prostrou diante dele. Vemos que o profeta Natã, aquele homem que foi designado por Deus para falar com Davi, quando Davi fez aquele imenso problema que teve com ele, com o seu soldado. Então, aquele profeta que Deus usou, Deus permitiu para que ele pudesse, diante de um rei, se prostrar em um estado de respeito. Então, vejamos que há uma interpretação quando a Bíblia nos mostra a clareza. Cornélio, a Bíblia nos mostra que verdadeiramente ele se prostrou diante de Pedro para adorar. Mas a Bíblia também nos mostra que Natã, ele se prostrou perante o rei de uma forma de respeito para com o rei. Temos também uns acontecimentos em Daniel 3, do capítulo 9 em diante, onde teve o rei Nabucodonosor. Ele construiu aquela estátua e designou que todas as pessoas teriam que se prostrar e adorar. A palavra de Deus é bem clara quando ela mostra onde há uma intenção para que as pessoas possam adorar, para que não haja mal entendimento. Então vejamos, quando nós nos prostramos diante de uma imagem dentro da nossa igreja, na imagem de Nossa Senhora, na imagem de São José, nós estamos ali nos prostrando em um ato de respeito e veneração, e não num ato de adoração. Veja que a palavra de Deus lhes dá a condenação para aqueles que se prostram em estado de adoração. Quando nós nos prostramos em estado de respeito e de veneração, não é pecado. Não estamos indo de encontro à palavra de Deus, mas estamos cumprindo aquilo que Deus designou para nós. O estado de prostrar-se para adorar é só designado ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, as pessoas que se prostram em estado de respeito, em estado de veneração, não está pecando, não está errando, mas está cumprindo aquilo que Deus designou. Vejamos também exemplos. No livro do Apocalipse, quando João se prostrou para adorar o anjo, foi que o anjo disse para ele que ele não fizesse isso, pois ele era igual a ele. Mas também temos outro exemplo. Neste exemplo do Apocalipse, João iria adorar o anjo, e o anjo falou para ele que ele era uma criatura, ele não era digno de adoração. A Bíblia nos deixa bem claro que João prostrou-se para adorar. A Bíblia jamais iria deixar que isso passasse ou despercebido ou com uma versão diferente para que pudesse ter uma interpretação equivocada. Mas a Bíblia fala no termo adoração. Vejamos um termo também onde teve o ato de prostrar e não houve adoração. Quando Paulo e Silas estavam presos lá no cárcere, tremeu tudo. O carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas, mas ele se prostrou ali, não foi num estado de adoração, mas ele se prostrou num estado de respeito pelos homens de Deus, porque tremeu tudo para a liberdade de Paulo e de Silas. E quando aquele homem, aquele guarda que estava ali naquele momento, na prisão, viu tudo se tremendo, ele se voltou para aqueles homens de Deus e se prostrou diante deles com respeito. Então, meu amado irmão, se você se prostra diante de uma imagem, você está se prostrando de uma forma de respeito, de uma forma de veneração, e não numa forma de adoração.
Então vemos, quando nós nos prostramos diante do Santíssimo Sacramento, nós estamos se prostrando diante do Deus vivo. Ali nós estamos verdadeiramente nos prostrando e fazendo um estado de adoração ao Deus vivo. Então quando você se prostra diante de Deus, do Deus do impossível, quando você se prostra diante do Santíssimo Sacramento, você está se prostrando diante do Deus da verdade. E ali você pode verdadeiramente adorar, porque você está adorando ao Deus que pode todas as coisas. Quando você está se prostrando diante da imagem de Nossa Senhora, diante da imagem de São José, você está venerando aqueles que trouxeram em sua vida a plena comunhão com Deus, trouxeram em suas vidas o desígnio do caminho da verdade, o desígnio do amor, o desígnio da verdade, onde colocaram suas vidas nas mãos do Deus e ali testemunhou a cada momento a este Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, que não permita que pessoas com conversas vãs venham perturbar suas mentes, dizendo que se você se prostrar diante da imagem de Nossa Senhora, você está adorando. Você não está adorando, você está respeitando e venerando a Mãe do Salvador, aquela a qual, por ela, veio a salvação ao mundo. Quando você está se prostrando diante da imagem de São José, você está se prostrando diante do Pai adotivo do Deus Todo-Poderoso. Jesus, Deus, ele se diz em suas palavras: quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. E nós, que seguimos a santa e amada igreja, sabemos que aquilo que a nossa igreja santa nos mostra, nos revela, é aquilo que Deus revela em suas palavras, é aquilo que Deus designou para a humanidade. Então tudo que está dentro da nossa igreja, da Santa Igreja, poderemos fazer e acolhermos, porque são tudo feito com a mão do Deus Todo-Poderoso, e não pela mão do homem, onde o homem vem fazer com suas mãos e colocar pingos fora, para que possa dar mais interpretação errada ou dar um pouco de ênfase naquilo que ele quer falar. A palavra de Deus é clara, é objetiva. A palavra de Deus nos mostra a realidade. Por isso, a Santa Igreja vem sempre nos ensinando que deveremos e que poderemos nos prostrar diante das imagens que nós temos dentro da nossa igreja, sem ser um ato de adoração, que seja um ato de respeito, um ato de amor, mas que nós nos prostramos também diante do Santíssimo Sacramento em honra, em adoração ao Deus vivo, ao Deus eterno. No Salmo 99 ou 98, no versículo 5, nos mostra: prostai-vos perante o seu monte sagrado. Então, vejamos aqui o que diz o Salmo. Então, nós católicos, que temos o perfeito conhecimento, sabemos que a prostração aqui, que também tem um caráter religioso, é apenas uma reverência, com certeza. Então, uma reverência que nós não vamos adorar aquele monte, mas numa prostração de reverência àquele monte sagrado. Então, nós temos a certeza de que o Salmo nos mostra que essa prostração, onde deveremos nos prostrar, é por venerar, por respeito, e não aquela prostração de adoração que deveremos ter para com o nosso Deus. Por isso, nós católicos sabemos, quando estamos nos colocando diante de Deus e diante da imagem de um santo, onde deveremos adorar o Deus, deveremos honrar e venerar um santo. Temos esse conhecimento porque somos instruídos e ensinados pela Santa Igreja, e sabemos distinguir, e não nos misturamos as coisas, e não ficar com a mente conturbada, com palavras ou com entendimentos diferentes. Deveremos colocar os nossos olhares fixos na palavra de Deus, para podermos ter a ampla certeza que aquilo que nós estamos fazendo é correto diante de Deus. Você deve ter percebido que nós passamos um tempo sem fazer novas postagens. É devido ao trabalho e o tempo pouco para fazer novos vídeos. Então nós voltamos agora com novas gravações, com novos vídeos. Então até o próximo vídeo. Se você gostou dessa nossa postagem e quer ficar por dentro de todos os nossos estudos, aprendendo mais sobre a nossa fé, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família.